Seja Mike, Charlie ou Fox, do norte e do noroeste. Sniper Cash, Sniper Cash. Juan, Kevin Leozão, comandando o podcast. Sniper Cash, Sniper Cash. Manda em segurança pública, vê se você não esquece. Sniper Cash, Sniper Cash. Fica atento, meu irmão, se liga no podcast. Na batida do rap, Sniper Cash é missão. Mira no assunto, acerta o alvo sem vacilação. Discussão de respeito, é conversa de patrulha. Conectando ideias, realidade nua e crua. Na batalha o papo é firme, Sniper Cash é a lei. Detonando vários mitos ao som do DJ. Na missão de abrir o olho da favela ao QG. Com análise certeira, não tem como tu não crer. Falando de segurança, Sniper Cash é referência. Sem maquiar os fatos e nem cortar a sequência. Fique ligado nos mestres desse som sagaz. Aqui nesse podcast a verdade se faz. Sniper Cash no beat, nas ondas da informação. Informativo e ligeiro, tipo operação. Cada episódio é tiro certo que se encaixa na mente. Por um Brasil seguro, de forma contundente. É mais que um podcast, aqui é sabedoria. Juan, Kevin Leozão, é resenha todo dia. Falando de segurança, a estratégia é a visão. Dando voz a irmão de farda no jogo da informação. Sniper Cash, Sniper Cash. Seja Mike, Charlie ou Fox, do norte e do noroeste. Sniper Cash, Sniper Cash. Juan, Kevin Leozão, comandando o podcast. Sniper Cash, Sniper Cash. Manda em segurança pública, vê se você não esquece. Sniper Cash, Sniper Cash. Fica atento, meu irmão, se liga no podcast. Fala, rapaziada, tá começando mais um Sniper Cash, o podcast que mira no assunto e acerta o alvo. Com a graça do Senhor, estamos chegando ao nosso 5º episódio. Primeiramente, nós temos que agradecer, e gostamos de agradecer, os nossos patrocinadores, a doutora Melissa Nalim, da Slim Concept, tudo sobre emagrecimento e beleza. Procure lá, @Melissa Nalim, que você vai encontrar tudo sobre emagrecimento e beleza. Doutora Melissa. Obrigado pela correção. @doutora Melissa Nalim. O pessoal não ia achar, hein? Que beleza. Também agradecer a Delta Armas, nosso parceiro de sempre, Juan. Tudo sobre armamento, instrução de tiro. Ele é o cara. Como eu sempre digo, tá difícil. A gente sabe que não tá favorável para quem é amante de armas, para quem gosta de ter arma, para quem gosta de ter para se defender, de ter para se divertir. Não tá fácil. Mas a gente ainda consegue. E também o Estúdio 5, do nosso querido Bruno Dortas. Essa qualidade aí de áudio, o pessoal tem elogiado bastante a troca de câmeras, a qualidade do áudio, a qualidade do vídeo. Então, precisando, só falar com ele, Bruno Dortas, do Estúdio 5. Pessoal, não saiam daí, vocês não perdem por esperar. O nosso convidado de hoje é excelente. Eu vou deixar para o Kevin fazer as honras de hoje. Rapaziada, mais uma vez, boa noite. Mais um episódio do Sniper Cast. Certo? É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Quero ratificar aí, reiterar o objetivo do Sniper Cast, que é agregar na sua vida informação, conhecimento, certo? Crescimento e evolução em todas as áreas aí que nós pudermos agregar na sua vida, certo? Hoje nós estamos aqui com um convidado emblemático para nossa região aqui, Noroeste Fluminense, subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, o Alas Mendonça da Silva. Ele é enfermeiro, professor, neuropsicopedagogo. O cara é simplesmente fodástico. Vou deixar ele acabar de se apresentar aí, e agora eu quero tenho um prazer de passar a palavra agora para o nosso convidado de hoje.
Então, pessoal, muito obrigado pelo convite. Boa tarde aí a todos os ouvintes do nosso programa. A felicitá-los pela iniciativa. O Snipercast certamente nasce para ter uma vida longa, com aplicação essencial para o cotidiano das pessoas. Agora que eu já entendi melhor como funciona a ideia por trás dessa missão, fico aqui minhas felicitações, parabenizo aí toda a equipe técnica aqui do programa e, por fim, agradeço pelo convite e pelo acolhimento, que tem sido, assim, de altíssimo padrão. Muito obrigado de verdade, boa tarde, boa noite, né, para todos que irão nos assistir. Prazer todo nosso, comandante. Wallace Mendonça da Isso. Silva. Primeiramente, agradecer pela honra da sua presença. Você sabe do meu apreço pelo senhor. E tenho consideração, o senhor sabe que uma consideração e até uma admiração. O senhor é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Não é porque o senhor está aqui, eu sabe disso, pessoal. Não é segredo para ninguém, é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Lisonjeado. Mas primeiro, quem é o Wallace? Da onde ele veio? Onde nasceu? Da onde veio a vontade de ser bombeiro militar? Se é desde criança? Como foi sua educação Então, quando pequeno? meu amigo Léo, a recíproca é verdadeira no que diz respeito aí às pontuações que você fez agora. Muito obrigado. É óbvio que não é isso tudo, mas eu fico muito agradecido. É sim. Essa pergunta não é muito fácil. As pessoas foram adestradas a dar as respostas para essa pergunta, quem é você? Normalmente descrevendo o que você faz. Eu não gosto muito de pensar em quem eu sou, descrevendo o que eu faço. Então, do ponto de vista existencial, a melhor resposta, inclusive eu já dei essa resposta em outros momentos, em outros lugares, é que o Wallace Mendonça da Silva é um pecador arrependido, cristão patriota, marido, conservador, Excelente. pai e militar e professor por vocação. Mas, na verdade, a melhor de todas elas é um pecador muito, muito arrependido. Porque é muito, muito pecador. Essa é a verdade. Mais importante, né, comandante? Formado em filosofia e teologia, subtenente. Essas formações na área das ciências humanas começam muito cedo, por conta da identificação, acredito que nos mais velhos, meu pai, minha mãe, tios e outras pessoas com as quais eu convivia, sempre convivendo com pessoas mais maduras, de idade mais avançada. Alguns sexagenários, septuagenários foram os meus melhores amigos antes dos 20 anos. Eu sou muito grato aos homens experientes que permitiram que eu bebesse lá um pouco do conhecimento, da sabedoria que eles tinham e muito para comunicar. Então, eu sempre me senti muito atraído pela área de ciências humanas e sociais. E quando lá no início já percebia que provavelmente eu iria para a sala de aula, até mesmo porque um garoto, um adolescente, início de juventude numa cidade interiorana do estado do Espírito Santo, que foi onde minha mãe e meu pai decidiram viver quando ela estava grávida, embora meu pai seja campista, como nós chamamos, e minha mãe nova friburguense. Meu pai é militar e, na ocasião, soldado, recém-iniciado nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E aí eles Excelente. escolhem... Ele é da polícia, o seu Meu pai pai? é policial militar. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. É mesmo? Trabalhou aonde, comandante? Trabalhou até onde eu me lembro, porque ele acabou sendo afastado do serviço ativo quando eu tinha entre 11 e 12 anos de idade. Ou seja, ele não teve mais do que 12,5 a 13 anos de serviço ativo por conta de adoecimento. Então ele foi reformado por invalidez quando eu tinha uns 12 ou 13 anos. Então eu me lembro de ele ter trabalhado ali no ABC, que a gente chama PH Bom Jesus do Norte, São José do Calçado. Mas vindo da capital, onde ele se formou, saiu de Campos Goytacazes para se formar lá na capital do estado. E ele conta que um dia, nas muitas caronas que um soldado recém-formado, como foi o meu caso também, acaba tendo que enfrentar no dia a dia da rotina na caserna, a carona desviou. Em vez de fazer Campos Vitória, ou Vitória Campos, eu não tenho certeza, acabou passando por um lugar chamado Ponte do Itabapuana. Conheço muito. E ao atravessar a cidadezinha de APH, gostou, se sentiu atraído e minha mãe ainda grávida resolveram se mudar de Campos dos Goytacazes após a conclusão do CFSD.
para a cidade de Apiacá. Então, assim, eu me lembro de ter trabalhado na capital, acredito que em Mimoso, não tenho certeza absoluta, em Mimoso do Sul, mas naquele ABC ali, sim. São as lembranças que tenho aí da minha adolescência, tendo pai como policial militar, com muita honra. Muita afinidade com essas cidades aí, porque atualmente a gente exerce também a nossa função lá, nessas cidades aí que o senhor citou. Muito interessante. E qual o nome do pai do senhor, se eu puder falar? Sebastião Gonçalves da Silva. De repente, os Soldado mais... Gonçalves, mas tem que ser alguém aí com... o pessoal, de repente, mais antigo deve conhecer melhor. Tem que ser alguém com a minha certeza. idade de 48 mais 22. Tem que ter pelo menos uns 60. Tem que ser sexagenário daquela região de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado para conhecer o militar, soldado Gonçalves, cujo apelido para os mais velhos lá, quem sabe os veteranos estão vivos, era Grey. Por conta de cantar muitos louvores durante o plantão. E a gente aí que convive com o ambiente da igreja nesse segmento protestante sabe que algumas músicas sacras e consagradas nos nossos hinários, na nossa hinologia, abreviam a palavra igreja. Grey. De tanto cantar o apelido, dizem os mais velhos para mim que era esse. Sim. Para facilitar, caso haja um amigo do meu pai aí que nos ouvir. Excelente, muito bom. Então o senhor atribui aí, pelo que o senhor falou, o senhor atribui essa afinidade com os mais antigos aí, com a sabedoria antiga aí, a essa formação do senhor na filosofia. O senhor acha que tem uma relação muito, muito próxima. Sim, aí. Esse convívio, né, com o pessoal mais... Essa área das ciências humanas e sociais foi por conta de eu ter aquela impressão, continuando com o raciocínio, uma cidade interiorana, e não havia muitas opções. É bom que jovens que estão nos ouvindo, né, nos assistindo agora saibam que essa geração aí dos cinquentões, nós não tínhamos muitas opções quando morávamos em cidades pequenas. Eu acredito que, na ocasião, nós tínhamos 5 mil habitantes na cidade onde eu passei a primeira infância. E as opções na hora do ensino médio, que antigamente chamávamos de segundo grau, era formação para o exercício do magistério, Sim. que é a formação de professores, ou contabilidade. Eu até hoje, não tenho muita familiaridade com cálculos, exatas certamente não seria meu destino. Igualmente. E embora tenha iniciado o curso de técnica e contabilidade, na época eu não lembro o nome correto, mas eu concluí de verdade, foi o curso de habilitação para o exercício do magistério. Aí me tornei ali professor e comecei a me familiarizar com a sala de aula a partir dos 18 anos incompletos. Então, assim, para entender melhor o mundo, eu precisava acompanhar a visão, imaginava eu assim, dos pensadores da história da humanidade. Então fui procurando aqueles que mais se pronunciaram na história das civilizações desde os 18 anos, com uma rotina de estudos antes mesmo de passar pela graduação. Depois acabei me interessando pela filosofia, de fato, e embora nunca tenha sido professor de matrícula, não tenho uma matrícula como professor, eu até agora, depois de quase 15 anos exercendo a docência na universidade, lá no início foi só a mesma formação, e aí teologia e filosofia, como você menciona, era mais uma questão mesmo voltada para cosmovisão, entender o mundo, não ficar refém. Entendi. A minha geração se preocupava muito em não ficar refém de respostas prontas que eram dadas pelos mais velhos, pelos pais, pelos educadores, e no meu caso, por ter formação cristã desde os 13 e meio, ali aos 18, 19, eu não aceitava mais essas respostas prontas dos líderes da igreja. Entendi. Então, a intenção era essa, criar algum nível de autonomia no que diz respeito à vida eclesiástica e ficar absolutamente dependente do Espírito Santo para tentar entender o mundo e me complicar menos. Eu acho que está funcionando. Então a teologia ela veio primeiro do que a filosofia, ou o contrário? A necessidade de entender o mundo sob a ótica dos fundamentos elementares da fé cristã, por conta das minhas funções dentro da igreja, sim. A ideia da teologia vem antes. Agora, eu não acredito que a formação teológica ela esteja completa sem uma sólida e robusta formação filosófica. As não se dividem, percebo hoje um pouco mais de maduro, embora respeite muitos líderes, sacerdotes e liderança de igreja que se envolve com a teologia, permanece ali. Eu não acredito na formação teológica de maneira bastante consubstanciada, sem a complementação robusta e sólida do pensamento filosófico. Você diz oficialmente nas universidades ou por conta própria também? Depende. Eu sempre me considerei autodidata para alguns assuntos.
Eu não fui... eu não segui nenhuma consultoria muito específica para estudar filosofia e teologia. Inclusive, a formação em teologia foi interdenominacionalista, o que me deixou muita vontade para não ter que enxergar a fé cristã através dos óculos de uma denominação. Então, dos 3 ramos da cristandade, a ortodoxia cristã oriental, o romanismo e o protestantismo, eu não me considero efetivamente seguidor de nenhum desses 3 ramos, mas a minha formação o tempo todo foi a formação devocional, sempre foi no segmento protestante. Motivo? Dos 3 ramos da cristandade, esse ramo que é o protestante, ele coaduna melhor, ele reflete melhor aquilo que lá na formação acadêmica ficou muito claro para mim. Então, como um acadêmico em teologia, a vida devocional no segmento protestante se parece, para mim, para o meu perfil, me pareceu ser muito mais adequado. Mas, se nós tivéssemos uma excelente tradição da ortodoxia cristã aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, muito provavelmente eu ficaria tentado a me aproximar para tentar entender na prática aquilo que eu conheço do segmento da ortodoxia cristã. Os pais da igreja orientais, eles tiveram sacadas fenomenais que, infelizmente, a tradição dos pais latinos não nos legou. Então, assim, todo pastor, todo padre que você pode ouvir nessa cidade aqui tem uma tradição baseada em Agostinho de Hipona, basicamente. Depois da sistematização que vem com Tomás de Aquino no século XII, XIII, e aí, quando chega na Reforma Protestante, embora a palavra mais adequada seja reforma, muita coisa continuou a mesma coisa. Então, eu acho que os pais gregos, lá do período patrístico, compreendido ali dos séculos 2, 3, 4 e 5, eles refletem melhor algumas doutrinas, alguns fundamentos, não gosto da palavra doutrina, alguns fundamentos que aparecem claramente nos evangelhos, nas cartas de Paulo. Mas é isso, para não me estender muito, daqui a pouco a gente fica só na teologia. Eu acho que aí que tá. Aqui, qualquer desses assuntos que a gente for entrar, a gente teria que ter um programa para cada um deles. É assim mesmo. Mas deixa eu voltar aqui para ver se eu entendi que isso a linha do tempo no seu raciocínio. A infância em Apiacá, você com 18 anos, você se considera uma pessoa que busca um entendimento maior sobre a vida humana, sobre a filosofia. Inconformado com as cosmovisões que me apresentaram. Não concordava absolutamente com meu pai, com aqueles amigos mais velhos, e sobretudo com os líderes das igrejas da minha cidade. 5.000 habitantes, 10 ou 12 templos, e eu os julgava muito dedicados, pessoas de Deus, homens de Deus, aqueles líderes da ocasião, inclusive, fizeram parte da minha história, sobretudo dos líderes mais antigos da primeira igreja batista de Apiacá. Uhum. As igrejas Assembleias de Deus, que também eu as frequentei por muito tempo, mas é tudo muito insuficiente na efervescência do pensamento teológico de um jovem de 18 anos. Eu precisava mergulhar. A superfície da compreensão do texto bíblico não me satisfez nunca. Se você entende que a pessoa tá ali, você não concorda com ela, mas ela tá de boa vontade e ela acredita naquilo, a gente consegue ter uma relação, a gente consegue conversar, é até melhor do que a pessoa que concorda com você, mas você sabe que ela tá mal intencionada concordando talvez com o mesmo argumento que você. Eu gosto de uma... Dá pra gente manter esse diálogo, porque eu penso, principalmente, até entre os cristãos, não tá se conseguindo mais ter o diálogo, tá indo sempre pra até agressão, tá... Acho que é importante a gente concordar e discordar. A gente pode ter pontos diferentes e conseguir dialogar tranquilamente. Existem proposições, Léo, que elas são indecentes. Existem proposições na filosofia assim, que a gente trata, que elas são indecentes, não dá para você nem iniciar uma retórica. É insustentável. Eu vou, para encurtar, por conta aqui das nossas limitações de tempo, dizer o seguinte: as pessoas não fazem noção do que seja a lógica aristotélica. Os sofismas, os enganos, os engodos e as próprias confusões e dissonâncias que esse mundo agitado e virtual trouxe pra gente, onde todo mundo é especialista, todo mundo é cheio de razão. A verdade é que eu gosto da expressão andar no ambiente fronteiriço. Isso é muito perigoso. Por exemplo, os líderes religiosos mais radicais não vão concordar que você fique ali meio que na fronteira, mas existe um dos 3 pensadores, eu imagino, com os quais eu travei relacionamento na teologia, não apenas nela,
mas preponderantemente na teologia, ali no ambiente acadêmico, foram Rudolf Bultmann, Paul Tillich e Karl Barth. Só para dar o nome dos 3 mais importantes para mim. Enquanto um deles é considerado o maior defensor da ortodoxia cristã, o Barth, aí você vem com o Bultmann, seria um teólogo considerado liberal e meio que detestado por protestantes mais radicais. Aí vem o Paul Tillich e tenta encontrar aquilo que é o que eu tenho feito na minha vida desde... Equilíbrio. O equilíbrio. Entendi. Então, assim, é um ambiente, andar na fronteira. Então, o tempo todo, e de longe, isso não significa, do ponto de vista filosófico e teológico, estar em cima do muro. Não significa de forma alguma. Aí, nos momentos em que você tenha que tomar posições firmes, Sim. que seja feito. É assim que eu tento encarar. E por isso, Todo mundo tem que ter um limite, né? e por isso aquela dificuldade naquele primeiro momento da vida adulta em ter que ouvir sims e nãos acerca dos quais não havia qualquer tipo de reflexão. Sim e não. Talvez um recado, enquanto alguém formado em teologia, que eu posso dar aqui, é que a Bíblia é um livro de regras, embora tenham tentado enquadrá-la dessa forma. A escritura sagrada, o maior patrimônio literário da humanidade, a revelação do Deus Altíssimo, o Senhor e Criador de todas as coisas. Ela é um livro didático, é pedagogia pura. Depois que algumas chaves hermenêuticas me trouxeram para esse lugar da interdisciplinaridade, eu deixei de ser aquele jovem radical, fundamentalista e bastante fanático. Então, 10 de cada pessoa, 7 ou 8 de cada 10 pessoas religiosas que você conhece, infelizmente, elas são tentadas a assumir posturas muito radicais. E é isso. Eu acho que eu consegui, com a ajuda do Altíssimo, com a instrução diária do Espírito Santo, me distanciar desse ambiente de liberalidade total, né, de liberalismo teológico, melhor dizendo, que com certeza descamba muito rapidamente para libertinagem, para avacalhação total, e daquela ortodoxia rígida e radical, sem tentar entender os contrários, sem deixar que o texto ele fale a partir, sobretudo, dos códigos que nele estão contidos e que a superficialidade da análise e reflexão bíblica não permite as pessoas aprofundar. Fica satisfeito com a primeira impressão que tem do texto, sequer volta aquele texto de maneira séria nunca mais, só fica tentando rememorar, decorar para pregar sermões. Isso você chegou à conclusão agora. Não, já foi desde os 20 e poucos anos. Desde os 20 e poucos anos. Dos 20 e poucos. Começou ali por volta dos 14, 15. Mas a dúvida, não a conclusão. Não, a provocação. A palavra é provocação. Eu acredito muito naquela teoria que considera que a cada 7 anos a nossa circuitaria neuronal, a nossa maneira de encarar o mundo, os ajustes, não somente neurofisiológicos, mas também do personalismo e do psiquismo humano, sofre mudanças importantes. Então, eu sempre conto a minha vida como 7, 14, 21, 28. Vou completar 49 anos. Ao completar 49 anos, vai estar um ano dos 50. É quando, para mim, assim, todas as questões importantes da minha vida deveriam estar resolvidas. E foi isso que eu busquei. Então, eu imagino que até 21 anos, 7, 14. Os 14 começa a reviravolta. Aos 21 anos, eu já havia um germe de tudo que eu tenho hoje, consolidado em termos de interpretação de mundo. O germe já havia sido colocado, as provocações estavam bem definidas e desenhadas aos 21. É mais ou menos nesse momento que você começa a encarar o militarismo. Eu me tornei militar aos 22 anos por conta dessa mudança radical. Eu já tinha formação. Já tentou direto para bombeiro? Vamos lá. Não, eu gostaria de saber mais sobre o neuropsicopedagogo ainda, né? Que tem essa formação que eu acabei esquecendo no início. Eu queria saber o que seria a neuropsicopedagogia e como que o senhor entrou nessa área também, por gentileza. Antes da gente entrar no militarismo, Léo, com todo respeito. Depois a gente volta. É porque, o Kevin, eu fiz supletivo, sabe? Eu sou meio lerdo. Então, tá muito limitado. Eu tento seguir uma cronologia. Se ele ficar vindo para agora e voltando, eu fico meio perdido. Mas... Não, tá certo. Podem ficar tranquilos que eu não perco a linha do raciocínio, não. Mas eu perco. Sair e voltar quantas vezes que a gente vai permanecer aqui. Lá. Tá. A neuropsicopedagogia surge depois da minha vivência no ambiente acadêmico, assim, propriamente dito. Os últimos 15 anos da minha vida eu passei dentro das salas de aula da universidade. Eu exerci docência na Universidade de Iguaçu, no campus 5 dessa instituição, nobilíssima instituição, tem uma história escrita lá, foram 14 anos e meio lecionando no campus 5 da Universidade de Iguaçu, num curso de graduação em medicina.
E a necessidade que foi verificada lá, olha, isso é mais recente, 15 anos atrás, 16, de que os alunos, eles não precisam apenas receber conteúdo dentro do ambiente acadêmico. Então, os núcleos de apoio psicossocial das universidades, e isso eu acho assim, extremamente importante e interessante, essa instituição que eu acabei de mencionar agora tem de altíssimo padrão. Então, assim, imaginando que a qualquer momento eu poderia ampliar a minha atuação dentro da universidade, eu pensei em pegar aqueles fundamentos da pedagogia. Lembra? Aos 18, aos 17,5, eu estava terminando o meu primeiro curso de verdade, ou habilitação para o exercício do magistério, aos 17 anos e meio. Então aquilo está desde o início. Então, neuro, tudo bem, é um negócio mais diferente. Psicopedagogia, não. Porque ao estudar teologia e filosofia, não tem como você não travar relacionamentos com essa área do conhecimento humano. Então, psicologia desde sempre. Agora, eu não tenho nenhuma formação rígida em neurologia. Mas, nessa especialização, cujo objetivo era poder apoiar os estudantes da universidade que vinham aprender medicina de emergências comigo, eu queria estar em melhores condições para conviver com esses garotos e essas garotas na universidade, não apenas como alguém que é especialista em medicina de emergência. Então é uma especialização. A neuropsicopedagogia surge assim. Porém, para a teologia e para a filosofia, acabou agregando conhecimentos novos, por isso que eu trato questões neurofisiológicas hoje de uma maneira um pouco mais profissional. Aquilo que dentro do psiquismo e personalismo humano eu já tratava lá nas áreas das ciências humanas, com a psicologia, com a filosofia e com a teologia, algumas ferramentas novas foram adquiridas durante aí 3 anos praticamente de especialização estudando neuropsicopedagogia, mas é só isso. Foi um interesse mesmo em melhorar o convívio com os meus alunos. A neuropsicopedagogia de todas as formações é mais recente. Ela não surge há 15 anos atrás, provavelmente foi em 2023, deve ter sido entre 20 e 23, ou 21 e 24 que eu concluí agora, foi a última especialização. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal da Universidade de Iguaçu aí, e fazer o convite aqui, né, para apoiar o nosso projeto aqui, né, não, Léo? Pessoal da universidade aí, tamo junto, tá? Um abraço, estudei lá também durante 5 anos, direito também. Então, é realmente uma universidade muito interessante. O senhor é professor lá ainda, no caso? Há 1 ano, né? No início do segundo, no encerramento do primeiro semestre de 2024, eu me afastei para cuidar de outros aspectos da minha vida aí, de natureza mais política. E depois de encerrado esse momento político, eu fui convidado para assumir uma função importantíssima num projeto que também sempre esteve no meu horizonte aí de apreciação, que é me tornar um dos participantes da equipe de gestão da instituição que surgiria há 9 meses, que é o SAMU Noroeste Fluminense, que amanhã completa 9 meses. Se fosse aí uma gestação a termo, hoje, amanhã, depois, estaria nascendo essa criança. Então, eu não sou mais professor da Universidade de Iguaçu, neste momento, pelo menos não. Entendi. Então, a sua profissão atualmente é? Então, aquela virada de chave que eu digo lá dos 14 anos, 13, 14, eu ouvia muito meu pai e já lia muito. A minha rotina de leitura sempre foi muito intensa. Não confundi rotina de leitura com rotina de estudos. Porque ao falar agora, quase 50 anos de idade para jovens como meus 2 filhos, tenho um filho com 25 anos, outro com 17, parece que é a mesma coisa, não é. A rotina de leitura é uma coisa, a rotina de estudo, de maneira sistematizada, é outra. Então, naquele momento em que a minha rotina de leitura era muito intensa, e por conversar com pessoas mais maduras, por conversar com pessoas mais maduras, eu percebi que os 3 fundamentos, os 3 pilares mais importantes da construção de uma civilização decente eram a educação, a segurança e a saúde. Não cuidar desses 3 pilares significaria permitir a edificação aí de um prédio com deficiências muito graves e que poderia levar ao colapso depois em algum momento. Então, como as minhas rotinas de leitura eram muito intensas e eu não conseguia, naquele momento, decidir, definir por uma única profissão, eu lá aos 17 para 18 já tinha uma noção assim, que eu seria professor. Eu tinha terminado o curso de habilitação para o exercício do magistério, mas pensei que eu iria para a universidade estudar pedagogia. O que não aconteceu. Logo na sequência, não. E saúde, profissional de saúde, mas não como vocação, era o interesse mais mesmo de mercado,
Uhum. E depois que eu entrei pro Corpo de Bombeiros, aos 22 anos de idade, isso ficou mais acentuado. Então, assim, educação como princípio de tudo. A carreira militar, lembra dos 3 pilares? Educação, segurança E e saúde. Uhum. A educação por conta de vocação mesmo. Eu Uhum. percebia isso desde o início. E aí a filosofia, a teologia, junto com a Sim. formação para docência. Dentro dessa pra linha docência, de essa raciocínio. linha. A questão do militarismo é o seguinte, eu não sei com quantos anos exatamente, acredito ali com 13 também, 14, eu vi pela primeira vez uma foto, uma fotografia, onde meu pai me pegava no colo. Na foto, meu pai me pega no colo, alguém faz aquele registro, é a única foto que eu tenho de criança com ele. E assim, eu já tinha interesse em vestir farda por conta de uma fotografia. Eu queria vestir a farda, provavelmente a mesma farda que meu pai vestia quando eu lá na adolescência vi aquela foto pela primeira vez. Eu a tenho, já republiquei nas minhas redes sociais diversas vezes, até mesmo porque só tem ela. Ele está vivo, mas é a única foto que eu tenho como criança ali aos 3 anos de idade. E eu fui ver essa foto, lembro dela por volta ali de 11, 12 ou 13, não tenho certeza. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu também vou ser militar. Porque parece que só meu pai seguiu essa carreira na história da família por parte de pai. Então me tornar militar. E aí, não vem conversar de bombeiro comigo não, que eu nunca ventei nem por um minuto me tornar bombeiro militar. Que Eu isso? seria policial militar. Que isso? Essa era aquela coisa decidida ali na adolescência. Professor por vocação, militarismo, mas como policial especificamente por conta da influência paterna, e profissional de saúde surge um pouco mais depois, por conta dos bombeiros, que eu não me conformei. Também eu sou um cara bem conformado. Mas já por dá que pra que perceber. mudou então a direção de policial para bombeiro? É sério que eu tô falando isso? Porque você é policial. Então, eu segui o processo de captação de jovens para o serviço militar, porque eu imaginei assim, enquanto eu não sair um concurso legal para a Polícia Militar do Espírito Santo do Rio de Janeiro, eu vou prestar concurso para a ESA, para a SpaceX e para algumas outras escolas de formação militar. Mas eu vou ser policial. E aí, no ano em que eu serviria ao Exército Brasileiro, como eu me inscrevi... No tiro de passei guerra por ali que o senhor fala? Não. Lá Ah, tá. no antigo 56º Batalhão de Infantaria em Campos Goytacazes. Aham. No ano em que eu serviria, a ESA, eu acho que ofereceria 700 vagas. Era algo desse tipo. E a metade dessas vagas, elas ficariam para soldados da força, privilegiando aqueles que já estavam internos. Sim. Aí eu imaginei assim, a sacada foi essa, eu vou servir como soldado, serviço militar normal, até mesmo porque eu quero ter contato com esse mundo, para ver se eu não estou equivocado. E a Sim. influência do meu pai é uma coisa que a carreira serviu para ele, mas não para mim. Eu vou lá testar. E ao mesmo tempo que faço isso, eu ganho muita vantagem no final daquele ano, quando eu fosse prestar o concurso da ESA, como prestei. Como eu fiquei no excesso de contingente no período ali da seleção para o Exército Brasileiro, como eu fiquei no excesso de contingente, quando eu fiz a prova da ESA, embora tenha passado com uma nota muito boa, a classificação não foi tão boa para eu ir para a ESA. E não me tornei sargento das armas, sargento do Exército. Exatamente por isso. Aí eu agora estava fora da farda verde-oliva, por conta de ter ficado no excesso do contingente, aprovado com uma nota muito boa, mas sem conseguir classificação imediata para a ESA, preparando-me para o ano seguinte entrar na SpaceX. E querendo ser policial. Querendo ser policial em algum outro momento. Bombeiro, Entendi. fora de cogitação. Aí, já que eu tô sendo intimado a dizer como que isso O acontece. senhor pode ficar à vontade, tá, comando? Não tem nenhum desconforto, não. É porque isso acaba colocando em perspectiva 2 corporações. Uma Entendi. delas que eu amo, que é a corporação ali que é do meu pai, que é a sua, Aham. e outra que é a minha, que agora, obviamente, eu amo muito mais. Então, eu, até prestar concurso para os bombeiros ou para a polícia, eu fiquei ali, me preparando para a SpaceX, 18, 19, 20 anos. Aos 21 anos para 22, eu prestei concurso para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E prestei concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, eu prestei concurso no segundo semestre de 99 para a Polícia Militar, para a PEMERG, e no primeiro semestre de 2000 para o CBMERG. Uhum. A aprovação da PEMERG aconteceu da seguinte maneira: 4.000 vagas. Eu tenho certeza que diversos colegas meus aí, subtenentes, ou talvez alguns deles oficiais,
da ativa da PEMERG, vão lembrar perfeitamente, que foi um concurso muito atípico, 4.000 vagas para a PEMERG no final do segundo semestre de 99, e aí as notas foram baixando até chegar na nota 4.0 para admissão. E daqueles 4.000 vagas, alguns milhares de candidatos, eu estava no grupo dos 200. Uhum. Então eu estava aprovado para a Polícia Militar, uma preocupação muito grande com o exame antropométrico, e já inscrito para a prova dos bombeiros. Eu me inscrevi em março de 2000 para os bombeiros. Quando foi em agosto de 2000, eu estava sendo chamado para, antes do processo, antes de concluir o processo da Polícia Militar, eu já estava aguardando do bombeiro. Depois tive uma reprovação no exame antropométrico na PEMERG, aí a PEMERG acabou dizendo que eu não tinha o perfil que ela queria, e esse é o motivo. A PEMERG disse que eu não tinha o perfil que ela queria, embora fosse um dos 200 melhores colocados no exame intelectual e totalmente capaz de prestar o exame físico. No antropométrico eu fui colocado para fora. Aguardei a prova dos bombeiros, que sim, o perfil era outro, e aí, já que eu estava inscrito nos bombeiros, agora aprovado nos bombeiros, eu comecei o curso no dia 2 de setembro de 2000, no CBMERG. E aí fica o recado para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Eu imagino que eu seria hoje o subtenente da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E é óbvio que isso tem propósito. Aí a gente volta para o lado das questões existenciais. A minha qualidade de vida, meu nível de satisfação, a minha trajetória não teria sido a mesma, com certeza. E assim eu agradeço a Deus por conta de todos os nãos que ele sempre disse. É muito importante que ele continue dizendo não para mim. Normalmente eu não sei muito bem. Dizem por aí que quem perdeu foi a PEMERG, né? Aqui as instituições estão aqui representadas, né? Frente a frente. É verdade. Todas duas com igual honra, igual glória. E para você que é um militar mais jovem do que eu, fica a dica. Tá muito melhor servir as duas corporações do que esteve há 30 anos atrás. O senhor acha? Muito, muito, absolutamente melhor. Por que o senhor fala isso? As questões de dignidade. Vou começar por uma coisa que é menos importante do que a dignidade e o capital humano, que é a motomecanização. Eu falo isso como motomecanização, que é o aparato de viaturas e de ferramentas. Para a Polícia Militar, vocês entram num automóvel e resolvem a missão de vocês no automóvel, via de regra. Para você partir para o veículo de médio e grande porte, tem que ser uma operação muito mais complexa. Nós precisamos dessas viaturas poderosíssimas. Muito mais equipamento para levar para o primeiro minuto, senão a minha missão ela fica comprometida. Então, o que eu vi em termos de ferramentas, eu vou ser bastante discreto, politicamente correto, que é uma coisa que normalmente eu não sou, para que não haja... Tô percebendo. Para que não haja... Percebendo que o senhor tá com esse objetivo aí. Para que não haja consequências, né? Não, tá certo. Você tá... Mas, na verdade, se fosse para classificar essas instituições como muito pior, talvez você e eu seríamos aí... Não, o senhor é o contrário. Evolução. O senhor está querendo dizer que as duas instituições evoluíram, então, né? A motomecanização melhorou muito, começando no que é menos importante, a questão dos direitos humanos aplicado à carreira militar, que era uma coisa muito estranha antes da gente. E os serviços que foram sendo agregados do ponto de vista da multidisciplinaridade. Por exemplo, hoje eu sirvo numa organização de bombeiro militar, onde existe serviço de nutrição de altíssimo padrão, onde existe uma empresa terceirizada, parceira, que prepara a nossa alimentação, tudo muito bem acompanhado. Qualidade mesmo. A qualidade da alimentação melhorou. Hoje os plantões extraordinários que eu fazia como soldado, todos eles são remunerados hoje, nunca haviam sido. A minha escala inicialmente era de 24 horas trabalhadas por 48 horas de descanso. Todo mundo sabe que essa escala não é legal. E hoje a nossa escala padrão é 24 horas por 72 horas de descanso. E tudo que sai disso é remunerado. É remunerado. Então assim, viu, motomecanização, nutrição, alimentação, dieta, a qualidade dos alojamentos, da cama onde se dorme, do próprio prédio, da edificação, uma edificação com apresentação física mais digna, sempre muito organizada, muito limpa, muito bem cuidada. Houve uma evolução fantástica. As viaturas, elas são novas e elas são viaturas importadas, são viaturas assim, de primeiro mundo mesmo, que a nossa instituição, até mesmo porque é a maior e a primeira instituição, Corporação dos Bombeiros do Brasil, deve honrar por esse lugar aí na história. Então é isso, cara. Eu entrei para o Corpo de Bombeiros numa transição muito, muito
clara. Uhum. O CBMERG estava mudando para nunca mais ser o mesmo no início dos anos 2000. Ali mudou o ano. Mudando pra melhor, no Eu caso, entrei quer pro dizer. Corpo de Bombeiros quando houve a virada de um ano, a virada de uma década, a virada de um século, Sim. a virada de um milênio e a virada total da minha instituição. Eu tenho uma honra indizível de ser bombeiro militar no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Entendi. E não há qualquer dúvida disso. As pessoas que me conhecem, parentes, amigos, familiares, sabem exatamente que esse orgulho, não dá nem para descrever o que eu sinto de felicidade. Então, realmente, PEMERG, minhas... PMS. PMS do meu pai, PEMERG minhas continências e CBMERG a corporação que me acolheu, que eu consiga permanecer relativamente bem e saudável para cumprir mais 7 anos. Mas E em depois contrapartida também, né, comando? Assim, o bombeiro ele não lida muito diretamente com o crime em si, né, na rua. Então, trazendo pro lado da polícia, houve realmente essa evolução, concordo plenamente com o senhor, mas por outro lado, a nossa legislação tem machucado um pouco, né? Você tem formação em direito, eu vou procurar não entrar nesse viés aí contigo. E eu A tenho nossa legislação tem inviabilizado um pouco eu tenho ali a atuação, principalmente da Polícia Militar. Não sei como é que é isso na questão dos bombeiros, o senhor pode até explanar muito melhor do que eu, obviamente. Eu tenho idade suficiente para saber que essa conversa tende a É ser a perigosa. vantagem que eu tenho aqui no momento. De neutralidade? De Não, neutralidade. a vantagem de poder falar. O que você quiser. É, vagabundo É vive na verdade. rua, né? É isso aí. Verdade. Bom, Fala, Léo. eu- Fala por eu mim, tô Léo. dizendo. Por favor, fala por mim, Léo. O Léo Infelizmente. não responde a PAD. É verdade. O que acontece é o seguinte: qualquer crime que acontece, você vai puxar a ficha do cidadão, é 20, 30 passagens. Então não é a polícia que não tá fazendo o seu. Não, isso aí o seu papel. Tem algum definitivamente. problema. Bem, vamos Vamos lá. Inclusive, Voltando. só fazendo um parênteses rapidinho, tanto não é a polícia que, acho que foi na data de ontem, nós tivemos uma prisão top de linha em Bom Jesus da Itabapoana, inclusive da PEMERG. Uma excelente prisão, cadeia de 3 indivíduos. Então, quer dizer, a polícia tá fazendo, a polícia tá continuando a fazer. Mas, infelizmente, né, comandante, a legislação, infelizmente, culpa tá eu não- machucando um A pouco culpa aí. eu não quero saber a de quem é, eu atuação. quero que resolva. Né? eu acho o seguinte. Eu vou me limitar a fazer apenas uma Cara, esse consideração. episódio tá ficando muito foda, ô Bruno. vamos. Agora, rapaz, tá ficando muito bom. Eu sabia que ia ser assim. É só fazer o 2, o 3, o 4. Você não sabe, é porque a gente não tem condição ainda, porque dá pra fazer aqueles É. episódios de 8, 9 horas aí, É tranquilamente. Vamos Mas a lá. gente vai chegar lá, Vamos E dar não vai ser a primeira vez que o senhor vai vir, não, hein? Vamos dar uma de Deus Vilela, quiser. de Vilela aí. Então, A primeira vai ser, não vai ser a última. vamos lá. Eu vou limitar as minhas considerações no seguinte. A Polícia Militar, as forças de segurança, aquela cosmovisão, aquela Uhum. visão mais aberta, Sim, eu não sim. gosto muito. Eu procuro tomar Uma visão panorâmica ali. distância sempre do objeto a ser Sim, analisado. lógico. Por conta, inclusive, da própria filosofia e do método científico, Método que científico. hoje ele não é respeitado nem nos ambientes acadêmicos. As pessoas não têm também. Não, Ela tem se definitivamente. equivocado com relação ao método científico em si. Mas como a visão mais privilegiada de toda a paisagem é um pouco distante dela, Uhum. as forças de defesa / segurança de qualquer civilização, juntamente com a instituição família e igreja, são o tripé sobre o qual a estabilidade de um povo se sustenta. Lembra que eu falei agora há pouco de saúde, educação e segurança? Agora eu estou mudando um pouco. E, na verdade, quase tudo que eu enxergo na vida é baseado nesse trinômio. Tudo para mim em 3. É a trindade santa refletida em praticamente tudo que eu penso. Eu consigo encontrar, em via de regra, tudo 3. Sim. Então aqui tá, igreja, a instituição igreja, ela lembra a fé das É a pessoas. assinatura E de aí Deus não- mesmo, né? Como? Aí não é a instituição igreja, não é o cristianismo Não institucionalizado. A fé. Pode transformar em religião, eu não gosto dessa ideia, mas assim, pode dizer que a fé é religião, apesar de que para mim não é, mas isso é um outro programa para mais umas 3 horas. Esses são os pilares. Bem, as forças de defesa, que a gente chama de as armas de um país, de um estado, Sim. que são assim, devem ser até o final muito respeitadas, até mesmo quando elas cometem falhas gravíssimas, como de algumas nações onde elas se prostituíram, e aqui no Brasil, em breve nós veremos o valor das nossas armas, mas a polícia militar especificamente, que é a perspectiva que você trouxe aqui, comparando Uhum. com o corpo de bombeiros. Não é um problema de comparar duas instituições que são Não. co-irmãs militares, com as mesmas prerrogativas, E salário complementares. salário muito, muito parecido, as prerrogativas são as mesmas. É que as polícias do Brasil e de fora do Brasil trabalham com repressão
Isso vai Sim. marcá-las eternamente. É uma questão de atribuição mesmo. Qualquer avaliação que nos coloque diante de uma evolução primorosa da Polícia Militar do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, das Minas Gerais, de São Paulo, ainda assim não vai retirar da instituição uma marca que é eterna. Por reprimir, não tem como todos o tempo todo serem simpáticos. A Polícia Militar é simples assim. É o mesmo valor para a sociedade um bombeiro militar e um policial militar tem, só que quer que eu reforce meus argumentos? Vou reforçar. A Glassdoor é um tipo de avaliação de opinião pública interna. Pô, repete pra gente aí, A comandante. Glassdoor. Como é que é? A Glassdoor, ou Glassdoor. Excelente. Essa ferramenta diz, por exemplo, que numa Seria nota porta 5... de vidro? Tá só um, né? Sim. Ah, Numa nota 5 de avaliação interna, nós mesmos damos 4.1 de avaliação interna para a instituição. Será que numa nota que vale 5? Ou seja, como se para 100, Uhum. nós, bombeiros militares, dessemos 82 de nota em média. Alguns dão 9. Eu dou muito perto de 10 a nota para a minha instituição. Mas isso é uma coisa muito séria. 4.1 é como se fosse 82 para quem está nos ouvindo aí facilitar. 100. Então o bombeiro militar ele dá 82 de nota para sua instituição. Será que desses 25 mil militares da ativa aproximadamente do CPMS, será que proporcionalmente nós teríamos a mesma nota dentro da PMS, da PMS, da PMMG, da Polícia Militar de São Paulo? Então, se nós mesmos entendemos isso, e a população entende, por exemplo, que os 3 profissionais mais confiáveis do planeta deveria ser o professor acima desses 3. Infelizmente não é. Vou deixar isso muito claro. Eu penso como o Império Japonês pensa na Sim, história sim. antiga. O professor acima de é a todos. figura mais importante. Mais importante, mas infelizmente, quando você vai buscar o ranking dos 10 profissionais mais confiáveis e mais admirados do mundo, o professor não está, infelizmente, nas avaliações mais recentes, e o bombeiro é o 01 de todas as forças fardadas. Não tem como. É o 01. Não, o bombeiro não é inimigo de ninguém, comandante. A verdade é. O bombeiro é o 01. Aí vamos lá. O médico continua tendo as melhores notas. Sim. Nessas ciências de saúde, nas profissões de saúde, nas profissões fardadas. O bombeiro de longe tem maior nota, e aí, em vez de o professor entrar acima deles ainda, vem o cientista representando um dos 3 profissionais considerados mais importantes das civilizações, da civilização moderna, sobretudo. Então você tem o cientista, o bombeiro e o médico, que deveriam estar os 3 abaixo do professor, porque eles não seriam quem eles são sem os professores. E aí eu me orgulho de ser professor, né? Por isso que eu digo, a minha profissão é professor na minha cabeça. Entendi. Embora seja também enfermeiro e bombeiro militar. Então é assim que funciona. Aqui no Brasil, para ter uma ideia, enquanto cientista, o médico e o bombeiro, eles se digladiam aí nas outras ferramentas avaliadoras em algumas nações de primeiro mundo. Aqui no Brasil está muito tranquilo para a gente como bombeiro militar. Nós ainda temos nota, na maioria das vezes, maior do que a do médico e do próprio cientista brasileiro. Então, o que dizer da minha farda? Então, é meio que covardia tentar comparar das 5 forças fardadas, tentar fazer uma comparação, qualquer análise conjuntural e comparativa entre as 5, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, o Exército Brasileiro, gloriosas instituições, sem as quais nós não teríamos chegado até aqui, mais as polícias militares, Distrito Federal de todos os estados, mais os corpos de bombeiros militares do Brasil. Fica meio que, quando a questão é avaliação pública, fica meio covardia colocar o bombeiro nessa avaliação. Deixa a gente de fora e vocês brigam entre vocês aí. O bombeiro normalmente ele chega numa situação que a pessoa tá precisando muito. Então, a gente levaria horas para dizer os porquês, mas Sim, por isso que eu falei que eu ia limitar a minha consideração. Assim, você faz ideia do que significa você tá para acessar a porta giratória de uma agência bancária, uma senhorinha de 70 anos aproximadamente, não perguntei a idade, exigir que eu entre antes dela porque eu estou fardado? Não, senhora, nunca que eu vou entrar antes da senhora. Não, se o senhor não entrar, eu não entro. Mas, tá bom, a senhora mandou, eu vou entrar. Um exemplo de centenas com os quais eu já convivi, em que, de longe, a atividade de bombeiro militar não é uma atividade remunerada, não é uma profissão comum, é uma vocação, é uma missão assim que não dá tempo de falar aqui realmente aquilo que nós poderíamos falar. A instituição faz por onde? Essa é a realidade. Nós temos uma resposta muito boa da instituição e eu não estou falando aqui com medo de nada nem de ninguém, porque não é meu perfil. Quem me conhece sabe que eu apenas seguirei os dispositivos legais para me manifestar como sempre faço, nas redes sociais e aqui no programa como esse. E assim, eu acho que eu represento muito bem o Corpo de Bombeiros do Rio. Então eu fico muito tranquilo para falar.
Agora, eu não diria se tivesse algo muito ruim para dizer, para me expor, mas eu diria que a minha avaliação não é tão boa quanto hoje é. Aquele 4.1 do Glassdoor, para mim, pode saber que é 4.5 para cima. É óbvio, porque existem percalços, existe uma memória afetiva com a corporação que eu tenho, de momentos difíceis que eu vivenciei, que um jovem da sua idade, um militar da sua idade, não vai conviver mais. E aí sim, esses momentos difíceis eu não posso publicizar. Sim, sim. Wallace, e a ocorrência mais marcante para você? Então, talvez seja... É a hora do corte, hein? Capricha, arruma o cabelo, capricha, a hora do... É porque muda um pouco aqui de uma análise mais técnica e distanciada. Agora você me faz uma Sim, pergunta isso que ela aí. é totalmente íntima. É. Porque normalmente quando profissionais que trabalham com profissões de perigo, quando a gente era jovem, a gente ficava assim, a gente tinha muito claro que havia profissões que eram profissões muito perigosas. Tem gente que acha que a minha está entre as mais perigosas, eu concordo, mas que é a mais perigosa, nunca que é. Essas torres aí de montagem de energia com alguns milhares de volts, eu não subiria nela hoje por nada. Então, assim, sinceramente, o cara que é da área de eletricidade, que sobe naquela torre, ele tem muito mais coragem que eu, imagino. Porque eu acho que eu não subiria, a não ser que eu fosse obrigado a fazê-lo. Então, assim, aí vem para uma coisa muito íntima, que eu não vou avaliar agora. Essa resposta não pode ser dada apenas do ponto de vista técnico. Eu me formei ali no início do segundo semestre de 2001. Lembra da linha do tempo aí? Sim. Eu entrei em setembro a minha turma é de agosto, mas eu sou retardatário, eu entrei em setembro de 2000, e aí quando foi ali início do segundo semestre de 2001, eu já estava fardado e já era bombeiro, soldado do corpo de bombeiro já, no serviço ativo, formado, e eu morava em Piacá. Eu ficava Piacá, Itaperuna, e às vezes ia Santo Antônio de Pádua, Italva, esse noroeste Sim. fluminense. Um dia, num dos meus deslocamentos, a paisana, no meu próprio veículo, meu próprio automóvel, eu estava entre o trevo de Italva, Bom Jesus, Itaperuna e São José de Ubá, um cadete. Eu sei que tem uma juventude ouvindo a gente aí que não faz ideia de que carro é esse, mas já teve um carro que é cadete, o nome era Eu cadete. conheço bem. Você conhece bem, não? Conheço. Taxista da sua idade não conhece cadete, não. Hein? Conheço. Já era velho, né? Já não era carro É zero, muito, não. muito velho. Aí um cadete vermelho, com papai, mamãe e 2 crianças. Eu imagino que os 2 filhinhos tivessem 10 e 11 ou 9 e 10. Um pouquinho mais velho que o outro. E esse cadete se envolveu numa colisão traseira com uma carreta. E a cinemática, a energia foi muito considerável, ao ponto que os pais que estavam nos bancos da frente, condutor e carona dianteiro, morreram na hora. Infelizmente, aquelas 2 crianças permaneceram vivas. E eu não sei se um pouco antes de Ubá, um pouco depois, eu era muito jovem, e eu pude parar o veículo para fazer atuação nessa situação, em que uma das crianças foi retirada por mim, e a outra criança não teve tempo de retirar por conta daquela destreza que hoje eu agiria de maneira diferente, e teria sim, em vez de tirar uma criança e cuidar da outra, já que eu não tinha equipe e eu esperar o corpo de bombeiro chegar, entre tirar uma criança e esperar, como eu fiz, cuidar primeiro dela um pouco para depois entrar, para pegar a outra, para retirar a outra do veículo, para estricá-la do veículo, eu demorei 1 minuto e meio a 2 a mais, que fez a diferença entre a vida da outra criança. Então, acho que a situação mais marcante tenha sido essa envolvendo 2 crianças. E aí é óbvio que até hoje eu lido com a questão de não me perdoar por ter consciência de que eu poderia ter feito diferente, e não fiz. Então, essa coisa que fica remoendo na cabeça. Por isso que eu disse que é muito íntimo e acaba apelando um pouco para a emoção. E eu acho que uma outra foi ver 4 pessoas dentro de um carro serem carbonizadas entre o primeiro trevo de Macaé e o segundo trevo de Macaé na Rio Vitória, né, na BR-101. Quando eu trabalhava num posto avançado em Carapebus, eu tive que atuar nesse evento e chegar com uma viatura que não tem água, que era o caso. Eu trabalhava isolado num tipo de veículo de socorro, porém sem água. Não tinha as nossas autobombas ali. A próxima estava em Macaé, no grupamento de Macaé. E esse grupamento, que vocês chamam de batalhão, para a audiência entender, nós chamamos de grupamento, e o grupamento mais próximo realmente enviou a equipe com água para fazer a extinção do incêndio entre um Corolla preto e um Gol branco de 2 portas, eu acho. E nós não conseguimos acessar porque as chamas estavam intensas, eram apenas 3. Éramos 3 bombeiros militares
com 2 aparelhos portáteis de extinção de incêndio, aplicamos o agente extintor e, obviamente, nem se Muito aproximar fogo, da né? chama, uma chama muita caloria, chama muito alta. E nós não conseguimos mesmo. Qualquer um de nós 3 que tentássemos chegar na porta era suicídio. E ali foi a situação mais crítica em termos operacionais e ter que ver aquelas pessoas se movimentando dentro daquele Gol, porque o condutor do Corolla estava sozinho no Corolla e acabou morrendo na hora por conta de lesão cervical. Ele fez uma fratura no pescoço e morreu na hora. Esses outros 4 indivíduos no outro carro, no Gol branco, eu tive que, com 2 colegas meus, nós 3 tivemos que assistir a morte de 4 pessoas. Eu acho que não tem nada que marcou mais a minha carreira de 25 anos do que esses 2 momentos, não. Para ficarmos em apenas 2. O Bruno quer dar uma palavrinha? Fazer uma pergunta. Você numa situação dessa, que você está paisana, você é obrigado a parar ou você para se você quiser? A pergunta é como aquela que eu digo. Eu sei que a pergunta retórica, ela chega a parecer indecente. Todos os homens e mulheres devem parar e fazer alguma coisa. Inclusive no Código Penal existe um dispositivo para isso. Mas como bombeiro militar... Artigo 135, né? Crime de omissão. Não, eu não disse que... A pergunta dele é se tem que parar. Ou se para se quiser. Eu estou respondendo a pergunta específica que ele fez. Tem que parar e fazer algo. Aí esse algo é dentro das suas limitações técnicas. É isso que eu ia perguntar. De prontidão. Existem situações, então, que é impossível agir. Sim, até mesmo pro bombeiro em serviço ali. Sim. Não tem como agir e você não responde por isso também. Para o cidadão brasileiro vai responder a tipificação. Não, mas aí também ninguém é obrigado a ser o herói, né? No caso, o artigo 135 do crime de omissão. Mas, para o bombeiro militar, a repercussão de não parar e se isso for levado a juízo, algum tipo de avaliação administrativa ou penal, judicializar isso, sinceramente, eu penso, por conta daquela visão da filosofia, nunca foi bombeiro. O bombeiro que não parar, ele não é bombeiro, ele é um homem vestido uniforme. Sim, exatamente. Eu acho que essa é a resposta. Numa situação como essa, não parou, o Marcelão não é bombeiro. Da mesma forma como uma situação do cometimento de crime ali, em vigente, um policial não parar, ele é um homem vestido de uniforme. Exatamente. Ele não é policial. Exatamente. Nunca foi. E não vai ser, nunca será. Com esse perfil, nunca será. Pode concluir a carreira, inclusive a chance é muito maior, porque é um covarde, ele vive mais, mas... Se esconde o tempo inteiro? Não é bombeiro. Isso não se restringe ao militar, ao profissional, acho que qualquer pessoa, né? Exatamente. O que tá ao meu alcance fazer? Ao meu alcance tá parar, sinalizar o trânsito e ligar para o bombeiro, para a polícia. Inclusive, a parábola bíblica do bom samaritano, ela enseja uma mentalidade jurídica em alguns países desenvolvidos em que essa coisa do parar é incentivada. Aqui no Brasil, esse negócio do parar é meio desestimulado, porque você pensa que parar normalmente é para um golpe, onde você colocará em risco a sua integridade física muito verdade. E responderá depois, inclusive podendo perder no processo e ter que indenizar alguém. Então, a mentalidade do parar e do não parar é óbvio que isso é uma questão de aculturação, mas qualquer mente um pouco mais evoluída sabe que tem que parar, e qualquer agência moral ajustada sabe que tem que parar, independentemente da profissão, e vai parar. Como nosso Senhor deixa claro, nosso professor deixa claro. Pensamentos, ações ou omissões, né? Sim. Mas então, comandante, talvez não tenha ficado tão claro assim. A gente perguntou isso pro Capitão Barro também, ele respondeu. Gostaria de ouvir do senhor também o que o senhor acha, na questão, por exemplo, tem uma ocorrência igual o senhor falou aí, do incêndio no carro ali, e o senhor avaliou que não tinha como agir naquela situação. Porque era impossível. Entendi. Então existe essa situação realmente. Olha só, as pessoas Essa análise ela é feita de que maneira ali, mais ou menos assim? Na prática da atuação do bombeiro militar. Você agora está evocando uma doutrina. Exatamente. Você está evocando a doutrina do senso de percepção de risco. O senso de percepção de risco, num profissional policial, num profissional bombeiro, ele é muito aguçado. A gente é o tempo todo preparado para ficar com essa percepção do risco muito clara. Só que nós não podemos recuar diante de quase todos os riscos. Exatamente. Se há probabilidade de resposta, se eu estou diante de uma demanda que pode ser respondida, ética, moral e judicialmente eu irei responder se não fazê-lo. Então compare a questão do acidente que eu trouxe à memória, daquele acidente de trânsito, com as Torres Gêmeas. Vocês são jovens, mas se lembram exatamente o que aconteceu nas Torres Gêmeas.
Ali é um risco, que ele já está subentendido, ele é de elevado potencial de morte Sim. para todos, como se verificou Obviamente, depois, né? e não tem como recuar. Agora eu vou mergulhar num veículo em chamas, com a farda, para em menos de 2 minutos eu estar morto. Aham. Não tem por que fazê-lo. Vai Aí ser eu mais não uma respondo. vítima. Não respondo de forma alguma por não tê-lo feito, como nunca respondi. A população chorando em volta, muita gente. Aí, ali, aquele dia, eu consegui perceber com clareza como a população pensa que homens que vestem farda são diferentes de outros homens. Porque gritavam muito que nós 3 entrássemos no carro. Entendi. Não A pode gri- ser impulsivo, A né? gritaria era muito grande para que entrássemos. E é por isso que eu digo, vocês me perguntaram algo que me marcasse. A morte de uma criança me marcou e a morte dessas 4 pessoas, que não dá para saber nem o sexo, porque quando as operações encerraram, eu nem estava lá mais, já tinham ido para uma outra ocorrência, porque o pessoal do grupamento de Macaé assumiu a ocorrência. Então, assim, tem que ficar muito claro isso. O juramento que médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais, etc., fazemos, não é assim. Nós juramos, se necessário for, meus colegas bombeiros americanos cumpriram o juramento naquele dia nas Torres Gêmeas, ponto. Eu ia cumprir meu juramento pulando, mergulhando naquele gol em chamas? Não, seria auto-extermínio, é suicídio isso. Entendeu? É diferente. Pode ficar Entendi. tranquilo que é diferente. E todo profissional bombeiro militar sabe exatamente, eu deveria saber, não vou aqui, como a palavra é fogo, colocar minha mão no fogo por todos. Mas nós somos instruídos, adestrados, disciplinados, educados, e aquele que ainda não conseguiu perceber isso, por isso a gente tem tanto cuidado com os jovens bombeiros militares, como neste momento estamos passando pelo processo de consolidação do processo de formação de mais uma turma de bombeiro militar no Rio de Janeiro. Exatamente. Então é como se fosse o tirocínio policial no nosso Sim. caso, né? Na hora da abordagem ali, você tem um tirocínio policial para ver se sabe realmente se é o momento da abordagem, se não é, o senhor Sim. também utiliza esse tirocínio aí para saber se é o momento exato de agir ou se não tem É que como. o ser humano ele perdeu um pouco esse senso de percepção de risco, mas deveria ser só policial não, e pro bombeiro não. O senhor acha que Deveria ser pra todo deveria mundo. ser para todo mundo? Todo ser Justamente. humano, a idade... Ia ser minha próxima pergunta. A idade, ô Léo, a idade, companheiro, mental e a idade cronológica já não andam juntas mais. Observe um homem de 25 anos, uma mulher de 30 anos falando, como em alguns casos você fica aterrorizado, fica surpreso de que essa pessoa seja adulta. Que Fala isso? e se comporta O senhor atribui isso aqui. Não, aí Aí já é outra parada. Vou terminar esse Tá raciocínio certo, aqui tá certo. do senso de percepção de risco. A idade mental e a idade cronológica deveriam andar juntinhos. Andar junto, sim. Aí o senso de percepção de risco seria o reflexo Exatamente. esperado. Então alguém decide, pessoal da balada aí, o pessoal da festa, alguém decide participar de uma festa, de um evento, de reunião de público, de diversões públicas, melhor dizendo. E aí as pessoas se preocupam se existe uma rota de fuga, se existem dispositivos fixos de prevenção para extinção de incêndio de grande porte, e se as boates kids não vão ficar sendo repetidas todo dia. Então as instituições estão se preparando, estão se modernizando, estão modificando seus dispositivos jurídicos. Os bombeiros militares, estamos nós todos sendo treinados, mas a população deveria já buscar melhorar esse senso de percepção de risco para entender, por exemplo, se dentro da sua própria casa, que deveria ser um ambiente, o seio da sua família deveria ser um ambiente o segundo ambiente mais protegido da existência humana, deveria ser dentro da sua casa. Olha a questão mais filosófica aí, eu não vou adentrar muito aqui não, porque complica. Qual é o primeiro então, Alas? O primeiro é o útero. E a gente sabe que o ser humano não está mais protegido dentro do útero. Da mesma forma como não está protegido dentro de casa. Aí eu nem vou entrar para o âmbito da violência. Eu tô entendendo, senhor. Da violência, não. Dos próprios riscos físicos. A família se ama, a família é emocionalmente ajustada. Só que você tem uma série de riscos ali. O cara vai fazer um espaço gourmet, Sim. vai fazer uma garagem para 3 carros, mas ele mora com o pai dele que tem 80 anos e tem dificuldade de mobilidade. Ele não preparou a casa toda para o pai que tem 80 anos, mas ele já tem vaga para 3 carros na garagem, tem um espaço para lazer. Dane-se a vaga dos carros, dane-se o espaço para lazer. Se eu convivo com um idoso dentro de casa que precisa ter superfície antiderrapante, apoio para as mãos o tempo todo, um banheiro adaptado. Então é isso que eu tô falando. Entendi. Tá? Para ficar bem tô específico, porque o negócio é complicado. Não, eu sei como é que é. Mas o senso de percepção de risco, ele já se verifica nos primeiros meses de vida do indivíduo humano. Desse bicho homem. Se você é pai? Sou. Então, sou pai de 2 garotos. Se você observar, é que
Quem ensinou uma criança, quando está começando a engatinhar, ou se firmar, se sustentar na superfície para dar os primeiros passos, quem ensinou aquela criança, quase todas as vezes que esses bebês caem, eles caem protegendo a cabeça, que é onde estão os centros de operação de todas as atividades, a fisiologia como um todo do corpo humano. Então quem ensinou para essa criança que deveria proteger a cabeça? Chega a ser engraçado perceber como eles tentam, nem sempre conseguem. E aí se você nasce com esse senso de percepção de risco, e depois vira um jovem menino ou menina de 20 anos tonto, é porque você não foi educado a aprimorar o senso de percepção de risco. Entendi. Então imagine, se a idade mental do homem moderno já não acompanha a sua idade cronológica, muito menos o senso de percepção de risco, tá perdido. O pior que eu acho Sinceramente, que é um acontece, milagre que uma criança hoje seja criada e sobreviva até a idade adulta hoje, nesses ambientes, sobretudo os urbanos. Não é que não é desenvolvido, ele acaba sendo idiotizado. É força contrária. Só fazendo uma pausazinha antes da última pergunta. Aceita um café, uma água? Não, pode ficar à vontade. Kevin? Não, tá tranquilo, irmão. Eu vou lá pegar uma água, um café. Se for pegar pra você, se fosse só pra mim, não. Pegar pra você, eu aceito um cafezinho. Vou lá pegar. Enquanto isso, passa os nossos patrocinadores, Kevin. Enquanto eu vou lá. Show. Bom, o Snipercast, gostaria de agradecer novamente aí a Slim Concept, doutora Melissa Nalim, muito obrigado aí por apoiar esse projeto. A Delta Armas também, gostaria de agradecer muito. Nosso amigo Juan aí, que hoje não pôde estar presente, mas sempre está aí com a gente também, no coração de quem também nasceu esse projeto do Snipercast. Muito obrigado pela força, pelo apoio. E Bruno Dorcas pelo estúdio aqui, sem o qual eu tenho certeza que esse projeto seria inviável, não teria como nós continuarmos aí com esse projeto, que eu tenho certeza que tem agregado bastante na vida do cidadão que mora aqui no Noroeste Fluminense, né? E esse é o nosso objetivo maior aqui, é trazer informação, é trazer técnicas de sobrevivência, técnicas de salva-vidas, tudo do bom e do melhor para vocês no que diz respeito a conteúdo, certo? E segue o nosso Instagram, sniper.cast, segue lá, certo? A gente está com vários cortes dos vídeos dos nossos encontros aqui. Nós estamos com conteúdos diários no YouTube também. Nos siga no Instagram, sniper.cast, certo? Nós estamos juntos lá, beleza? Comandante, existe algum perfil pro cara ser bombeiro militar hoje? O senhor acha que tem esse... Vamos lá. Há quase 3 décadas, como conversamos aqui, quando eu decidi me tornar bombeiro militar, era uma realidade. Algumas coisas mudaram, outras não. Vamos tentar aqui fazer uma análise, então, das conjunturas e das diferenças conjunturais entre aquele momento e o presente momento. Vamos lá. O perfil profissiográfico do bombeiro militar é uma coisa e o perfil moral é outra. Então, os fundamentos do perfil moral, para mim, os 3 fundamentos mais importantes são disciplina, honra e sacrifício. Então, assim, quem dá audiência, na nossa audiência aí, um jovem, uma jovem que queira se tornar bombeiro militar, já começa a fazer uma autoanálise, né? começa a fazer uma reflexão profunda, uma introspecção verdadeira e honesta, sincera, porque são essas 3. São esses 3 fundamentos. Esse é o perfil moral para ser bombeiro militar. Disciplina, vou repetir com calma, honra e sacrifício. Aí tem o perfil profissiográfico, passa por... deveria ser o máximo de condicionamento para o que eu vou dizer agora. São 3 condicionamentos. Eu separei os perfis, tá? Para a resposta ficar bem clara. Inclusive, ficou muito boa essa análise aí. Isso, para mim, para a Polícia Militar, a mesma coisa. Sim. Perfil moral e agora o perfil profissiográfico. Então, assim, para ser um bombeiro militar da ativa e atender bem a missão, o bombeiro militar deveria ter o melhor condicionamento, a melhor performance nesses 3 eixos que eu vou mencionar. Só que, como é muito difícil manter os 3 muito elevados, eu vou colocá-los em ordem de prioridade. Com certeza. Então, vamos lá. Condicionamento físico, aprimoramento técnico profissional e os valores morais que vão desdobrar lá na disciplina, na honra e no sacrifício. Então, condicionamento
físico, ele é muitíssimo importante, mas se nós conseguirmos, então assim, o ideal, 100% de condicionamento físico. Tá, não consegui 100, dá para ser bombeiro militar. Aprimoramento técnico profissional, o ideal seria qual? Qual nível de aprimoramento? Total, pleno, 100%. Não consegui atingir 100%, ou ainda sou meio jovem na corporação. Então vai buscar o 100%, mas tem que ser acima do condicionamento físico. Aí vem aquela coisa moral de não atropelar a decência do outro, de entender que quando toca aquele sistema de som que nós chamamos tradicionalmente de brado, que aquele brado ele não é apenas uma coisa profissional, que aquele brado não é apenas uma coisa física, humana, material, carnal e animal. Aquele negócio é divino. Aquele negócio tem muito de metafísica naquilo ali. Infelizmente, um dos 6 ramos da filosofia que ficou esquecido, ficou relegado num canto do departamento de filosofia das universidades, a metafísica. Aquele negócio é muito sério. Caramba, bombeiro, você coloca então alas. Nessa ordem de prioridade, sim, o físico, né, o condicionamento físico, o profissional, o aprimoramento profissional, mas acima de tudo, ainda acima dos dois, os valores, a tradição, a honra, a disciplina e o sacrifício. Daí o que aconteceu lá nas torres. Então, para que fique claro, eu não estou desestimulando que se busque o 100%, o aprimoramento físico pleno, a capacitação técnico-profissional plena, tudo é 100 que tem que ser buscado, 100. E o ajuste fino para a gestão dos afetos, dos valores éticos e morais. E aí tem que incluir a palavra espiritual aqui, que as pessoas temem usá-la e eu a uso toda hora, porque... Você acha que tem relevância Relevância para se tornar bombeiro militar. nesse pacote aí? Mais do que para diversas outras profissões. Eu aqui sei que eu não devo mencionar nenhuma delas pelo nome, Sim. mas mais do que a maioria das profissões que eu tenho conhecimento que existam, essa coisa do espiritual. espiritual e do moral. O senhor muito gostaria acima e dos poderia explorar um pouco mais sobre essa questão espiritual? Como que isso é tão essencial dentro desse pacote aí, nas profissões? As mãos que operam um conjunto desencarcerador, que o não bombeiro militar conhece como as máquinas, as ferramentas que cortam a lataria do veículo para ficar fácil. As mãos que operam um conjunto desencarcerador, inclusive oportunidades de ouro para poder deixar uma coisa muito clara aqui, desconstruir um mito. Normalmente o pessoal que assiste eu da Atena, esses telejornais, ouve toda hora alguém dizer assim: os bombeiros chegaram e tiraram as vítimas das ferragens, aí fica o helicóptero lá com o comandante, né? Como é que é o nome do comandante? Hamilton. Comandante Hamilton. Então, as vítimas encarceradas, elas não são retiradas das ferragens dos veículos. Os corpos que estão impedindo a vítima de ser retirada, esses corpos são retirados primeiro. Então, as manobras de desencarceramento acontecem antes das manobras de extricação, as manobras de extração dos pacientes, das vítimas, do nosso cliente, que pra gente vai ser vítima sempre. E aí, as mãos que operam aqueles equipamentos, por exemplo, as minhas mãos, quando operam os instrumentos da autoambulância, que é a unidade de suporte de vida na qual eu trabalho há muitos anos, as nossas mãos não são as mãos de um técnico apenas que opera os instrumentos num trabalho, tá vendo? Eu não posso falar de uma profissão aqui que fica muito politicamente incorreto. Mas aquelas mãos são instrumentalizadas como as mãos do cirurgião, como as mãos do enfermeiro quando vai executar um procedimento privativo da categoria. As mãos são instrumentalizadas. Então não seria, Wallace, que todo profissional deveria enxergar essa instrumentalização divina nas suas mãos? Sim, mas para ser bombeiro militar, eu estou falando como bombeiro militar, está acima do aprimoramento técnico profissional e está acima do condicionamento físico. É isso. Essa é a minha opinião como bombeiro há 25 anos. Porque eu não toco no paciente, eu não abordo o paciente, eu não inicio e nem concluo uma operação sem encarar que naquele momento ali eu estou sendo operacionalizado. Existe uma coisa espiritual por trás. As mãos estão sendo como se fosse um instrumento ali. As mãos estão sendo instrumentalizadas. Do divino mesmo. É quase
E aí, espero que nossa audiência entenda, porque eu não vou ter tempo de me explicar, por isso que eu prefiro não falar algumas coisas no ar. Quase que tem pouco de mim ali, naquela hora. E tem mais de alguém. Que é o verdadeiro doador, que é o verdadeiro salvador, que é o verdadeiro resgatador, que é o verdadeiro remidor, que é o nosso Senhor. Então não tem como eu levar em consideração o perfil profissiográfico de um bombeiro militar, colocando, por exemplo, esse culto ao corpo fora da profissão de bombeiro militar como prioridade acima do espiritual e o aprimoramento técnico profissional como acima do espiritual. Então, que se busque 100%, eu Entendi. repito, Uhum. do condicionamento físico, do aprimoramento técnico profissional e do ajuste das emoções e da visão espiritual da profissão de bombeiro militar. E aí, nesse terceiro nível do perfil profissiográfico, ele desdobra para aquelas 3 Sim, palavrinhas que são palavras importantes: disciplina, honra e sacrifício. Eu não posso deixar o senhor voltar sem o senhor dar uma dica pra gente. Eu fiz essa mesma pergunta pro Capitão Barto. Gostaria muito que o senhor explanasse também alguma dica. Agora voltando mais para a parte técnica também, né? A dica de salvamento que o senhor acha importante, que pode ser utilizado dentro da nossa residência, que o senhor acha mais importante aí, um número de dicas, de repente umas 3, 2. Vamos lá. A palavra prevenção, ela também traduz muito a atividade de bombeiro militar. Quando iniciamos a carreira, é comum que as pessoas com as quais nós convivemos sintam bastante estranheza. Isso aconteceu contigo quando você se tornou policial militar. Você começou a não se comportar mais em ambientes públicos da mesma maneira. Você escolhe a cadeira na qual se sentar. Você escolhe o lugar dentro do restaurante. Você começa a pensar no seu posicionamento dentro do veículo, dentro de um ônibus. Exatamente. É isso. Então a palavra prevenção, ela também traduz as nossas profissões. Como bombeiro militar, e com a responsabilidade que tenho, vou deixar as seguintes dicas, pelo menos em 3 ambientes. Eu acho que o mais importante para a audiência aqui seriam as dicas no ambiente doméstico, no trânsito e no ambiente de trabalho, Excelente. que permeia todas as atividades da sua vida aí. Sim. Então, o ambiente doméstico seria muito importante que nós tivéssemos condições. Eu não tenho na minha casa, inclusive é um apartamento alugado, mas que houvesse detectores de monóxido de carbono e de fumaça. Seria bom se tivesse, começando do que é mais complicado. Uhum. Agora vem coisas muito simples, que as pessoas não atendem e que não custa. Não é questão de grana, é uma questão mesmo de disciplina, de ter sido educado a fazê-lo, que é deixar as escadas absolutamente iluminadas e limpas, desobstruídas. Não tem vaso de planta, não tem nada numa escada. Antiderrapante, só acho interessante? O antiderrapante vai depender. É só a sua casa ou é um condomínio? Entendi. É só a sua casa e quem vive na sua casa. Que tipo de limitação as pessoas têm ali? Tem criança até 5 anos de idade? Tem idoso a partir de 65? Naquele período tem gestante? Tem alguém com dificuldade de mobilidade? Aí já vai desdobrando para outras coisas. Basicamente seria isso. Detector de fumaça, monóxido de carbono. As escadas sempre muito bem iluminadas o tempo todo e desobstruídas, totalmente livres. Pensar numa rota de escape, de fuga, se for um prédio, uma edificação compartilhada onde diversas famílias moram. Muito cuidado com os tóxicos, as substâncias tóxicas e as substâncias inflamáveis. E aí vem a questão do fogo, dos queimadores, das panelas nos fogões. Vem a questão dos produtos químicos que ficam em vasilhames ao acesso de crianças e de pessoas com problema, por exemplo, de dificuldade de interpretar o que significa. Uhum. Até pessoas que são mentalmente saudáveis e que já são adultas podem, de repente, ingerir, tocar de maneira indevida, até mesmo ingerir, inalar substâncias que são substâncias conhecidas, colocadas em recipientes reutilizados. Recipientes que abrigaram, em outro momento, substâncias com nível de toxicidade muito grande. Uhum. Então não tem que reutilizar nenhum tipo de vasilhame, de vidro, de recipiente que já teve uma substância química. Não. Então, cuidado com crianças nos primeiros anos de vida, sobretudo até 2 anos, onde os problemas de acidentes podem deixar um legado muito grave. Por exemplo, eu não sou médico, prefiro não entrar em questões médicas assim, de forma muito incisiva, mas eu tenho as minhas desconfianças, porque estudo medicina também, embora não seja médico, de que crianças começam a abrir quadro de crise convulsiva em determinada idade, 5, 6, 7 anos talvez, por conta de muitas vezes batendo a cabeça,
Porque caiu do carrinho de bebê, caiu quando estava andando, caiu da cama, caiu da bicicleta, caiu da garupa, caiu da escada. Então, tentar evitar essas quedas com criança. Então, criança nos primeiros 2 anos, mas também até os 5, idosos a partir de 65 anos, escadas, detectores de fumaça e monóxido de carbono, rota de fuga, os tóxicos e as substâncias tóxicas e as substâncias inflamáveis. É o mais importante dentro de casa. E a revisão o tempo todo se não existem espécimes peçonhentos que adentraram o núcleo da casa. No quintal já é muito importante. E, inclusive, com as crianças é muito mais comum os acidentes peridomiciliares do que os propriamente domiciliares dentro da casa. Mas tem que tomar cuidado do quintal, da área, do espaço, da varanda, do pátio da casa. Bom, no trânsito, as variáveis são muitas. O problema é que as pessoas que falam de prevenção de trânsito normalmente consideram algumas em detrimento de outras. Vamos focar nas variáveis mais importantes para a prevenção no trânsito. Ainda mais o trânsito brasileiro, ainda mais o trânsito da nossa cidade de Itaperuna, sobretudo esse trânsito onde o trauma mais mata. O trauma mais mata no trânsito. Então, para a gente caminhar para o encerramento. As variáveis clínicas não são consideradas às vezes. Você não está num dia bom para fazer a viagem. E a viagem não é imprescindível. Você pode mudar o momento. E a gente teima em viagem não estando clinicamente bem. Então, deve ser levado em consideração a título de prevenção as variáveis clínicas, como o condutor está. As variáveis clínicas dos outros, não tanto. Nem tanto, né? Mas do condutor, sim. As variáveis mecânicas têm tudo a ver com a máquina. As variáveis climáticas, vê se estão entendendo. As variáveis Sim, climáticas. Chuva e tal. As variáveis topográficas. As variáveis de tráfego, propriamente dito. E quando você fala da cidade de Itaperuna, que a gente pode voltar para um outro programa aqui, as variáveis da mobilidade urbana. O tráfego considera todas as vias, todas as pistas. Sim. Agora, da mobilidade urbana especificamente, você faz ideia de quantos atendimentos eu faço em cada plantão de bombeiro militar, sendo que, inclusive, agora nós temos outro serviço que também nos auxilia muito na cidade, que é o SAMU Noroeste Fluminense. Mas olha que coisa complicada o trânsito. Olha quantas variáveis devem ser levadas em consideração antes de você resolver tirar o carro da garagem. Mas aí você está sendo muito rigoroso. Não, eu disse que elas têm que ser levadas em consideração. Eu não disse que toda vez que você vai girar a chave e partir, e dar partida no motor, que isso tem que estar totalmente pensado e estabilizado. Sim. Mas você não pediu dicas? Essas são as dicas. Sim. Então, se você sai com pendência em alguma dessas variáveis, significa que sua atenção tem que ser redobrada. Não, são variáveis mínimas, né? Tipo assim, é coisa mínima. Agora imagine a conjuntura. Analise todas elas. Olha por que o trânsito mata pra caramba. Você tem as variáveis. Vamos considerar que você não está num dia muito bom. Não era para você dirigir hoje. O seu carro não está revisado há um bom tempo, inclusive sistema de freios, etc. Iluminação, farol e tal. As variáveis climáticas. Você podia fazer a viagem amanhã de manhã, mas você resolve viajar hoje à noite, está serenando, está um dia chuvoso ou está uma tarde nublada. As variáveis de tráfego. Você não escolhe, já que é uma viagem que você pode escolher dia e hora, por que não escolher os melhores dias para viajar e as melhores horas? E aí continua. E para terminar, já que o tempo está... A gente tem que remir o tempo aqui, o ambiente de trabalho. Falamos do ambiente doméstico, falamos do trânsito e do ambiente de trabalho agora para fechar essa tríade. Como tudo que eu procuro explicar, eu explico em 3. O ambiente de trabalho tem que estar limpo e organizado. Os riscos devem ter sido todos identificados e neutralizados. A manutenção das máquinas, equipamentos e ferramentas deve ser criteriosa. E a qualidade de comunicação no ambiente de trabalho. Então a gente fechou aí o ambiente de trabalho. As pessoas têm que se comunicar o tempo todo. Percebeu um risco que você consegue identificar, mas não consegue neutralizar? Compartilha, passa para frente. Vamos conversar com o gerente, supervisor. Vamos chamar um técnico. Ninguém consegue neutralizar esse risco. Parece que esse negócio está ruim, parece que esse negócio vai dar ruim. Então vamos chamar alguém para tentar resolver. Não, o problema não é meu, o setor não é meu, só passei e vi, esse é o corredor, esse é o pátio externo da minha fábrica, da minha firma. Então, recapitulando, limpeza e organização, o redimensionamento do mobiliário, das máquinas, das ferramentas, dos instrumentos, manutenção rigorosa desses instrumentos, equipamento de prevenção de incêndio em dia, saber utilizar esse equipamento de prevenção de incêndio, que vai desde o aparelho portátil de extinção até o sistema preventivo fixo. Então, são essas as dicas. Agora, se a palavra é prevenção, tem muitas outras dicas que vai também em todos esses ambientes e outros, como dos esportes perigosos. Eu poderia ficar falando muito tempo aqui. Mas para a gente encerrar, a questão da humanização nesses ambientes. A questão da interação interpessoal.
vai continuar sendo uma das regras de ouro para se prevenir que alguma coisa saia do lugar nesses ambientes aí, seja em casa, no trânsito. Aí é só lembrar, em casa, como qualquer coisa, às vezes aborrece um dos entes da família. No trânsito, como o cara já sai de lá com bastão na mão. Não sei que as pessoas estão andando com bastão dentro do carro. É verdade. Já sai pensando em realmente dar uma bastãozada na cabeça de alguém. Então essas são algumas das muitíssimas dicas que a gente pode compartilhar com a nossa audiência. Excelente. O nosso tempo tá se acabando, infelizmente. Como eu disse no começo, ficariam assuntos pendentes para uma próxima vinda aqui, se Deus nos permitir, Ele vai ter. que irá acontecer. Então, quando a gente assistir isso aí, vamos falar, pra gente lembrar os assuntos aqui. Cada assunto que a gente entrou aqui dava um podcast só. Cada daquilo, pergunta aqui poderia ser um outro programa. Por isso que a gente eu tô com 3 aqui na mente, mas vou deixar para vai próxima. ter que deixar para o próximo. É isso aí. Com o apoio de Delta Armas, Slim Concept e Estúdio 5, finalizamos mais um podcast. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. O Wallace, considerações finais, fica à vontade. Objetivamente, agradecer pelo convite, pelo acolhimento mais uma vez. A audiência, como sempre faço nas participações em programas, se na alguma coisa eu aborreci alguém, me desculpe, a intenção não foi essa, mas numa próxima oportunidade aborrecerei da mesma forma. Que Deus abençoe a vida de vocês rica, abundantemente, e que nós pautemos nosso dia a dia no cuidado pelo outro. Sobretudo, desse mês que é simbólico, apenas para lembrar, mas é todos os dias de todos os meses do ano. Que nós tentemos identificar os riscos não somente no ambiente de trabalho, com aquilo que é inanimado, com aquilo que é ferramenta, que é instrumental, que é ferramental, mas com cuidado com aquilo que é mais importante, que é o outro, vendo nesse outro as feições do Cristo de Deus. Deus abençoe a nossa audiência. Show de bola. Não deixe de nos seguir no Instagram aí, Snipercast, sniper.cast. Tamo junto. Nós não desistimos. Quem pegar, pegou.